O seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar aqui pelo SBT para te levar muita informação sobre saúde, bem-estar e prevenção. Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer tipo de doença, compartilhe conosco. Basta você enviar para o número da nossa produção que está aparecendo aí na sua telinha e eu conto com a sua participação. Eu quero mandar um super beijo aos meus parceiros, a Fabiola, da By Fabiola Moda Feminina, Robertinho Milas e também a Noêmia Ré. E agora o Doutor Me Consulta tem uma dica para você. Os óculos precisam de proteção, não importa qual é o material ou a marca do seu produto. Sempre que deixar de utilizar seus óculos, guarde adequadamente na case para aumentar a durabilidade. O tema agora é sobre Covid e repercussão neurológica, e quem vai conversar com a gente a respeito deste assunto é o neurocirurgião Dr. Simão Lunieri. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bom, obrigado. Doutor, explica pra gente como é que o vírus consegue chegar lá no nosso cérebro. Bem, tem duas rotas que o vírus ele consegue entrar. Primeira rota, todos já conhecemos, que é a rota pelo próprio nervo olfatório. Quando o paciente ele inala o vírus ele tem uma aderência pelo nervo olfatório, por uma proteína chamada de ACE, que é a enzima conversora de angiotensina, ou ECA. Quando ele chega nesse neurônio, do primeiro neurônio, que é o do nervo olfatório, ele consegue progredir de forma retroaxonal, quer dizer, ele vai contra o transporte nervoso, contra o fluxo nervoso em direção ao cérebro. Outra forma é a forma através do sangue. Então, quando o paciente ele inspira, o vírus ele também do ar, ele vai chegar na sua orofaringe e vai ter contato íntimo com os vasos. E os vasos, eles também têm aquelas proteínas, o ECA, ou ACE, que é a enzima conversora de angiotensina. Ele tem essa predileção, então ele acaba englobando, acaba entrando no vaso e vai reto. Tanto pelo vaso quanto pelo nervo, ele consegue afetar todo o encéfalo, que é o conteúdo dentro do crânio. E como é que eles afetam o cérebro, doutor? Essa proteína, ela explica muito. Ela é responsável pelo controle pressórico, por exemplo, nos pacientes hipertensos. Então, quando ela vai, independente do caminho, principalmente o vascular, chega próximo do tronco cerebral, por exemplo. O tronco cerebral, a parte mais inferior do tronco cerebral, o bulbo, ele tem centros respiratórios. E o centro respiratório, o centro cardiorrespiratório, na verdade, eles são muito vascularizados e eles têm muito dessa proteína ECA. Então lá é um local propício para o vírus se instalar e fazer lesões. Então o paciente não sente apenas aquela falta de ar por conta da lesão pulmonar. Por falar nisso, no pulmão também tem essa proteína. Então essa proteína está espalhada e onde tem, o vírus vai ficar. Então não é apenas a dificuldade de o alvéolo se abrir para poder entrar o ar, mas a dificuldade é cerebral, é no centro respiratório, que também causa essa lesão. E essa lesão, ela pode ou não pode ser permanente. Aí a necessidade de fazer o suporte ventilatório. Doutor, e as pessoas que pegaram o vírus, né, a Covid, mas foram testadas como assintomáticas. Mesmo assim, essas pessoas devem se preocupar com as questões neurológicas? Pois é, aí a gente tem que tentar entender uma outra coisa. As pessoas assintomáticas, elas podem ter uma imunidade muito boa e ter passado pela infecção e não desenvolvido a infecção. Pegado o vírus e logo o sistema imunológico ter espoliado. Tem aqueles pacientes que adquirem infecção, mas a resposta imunológica ela é muito lenta. Então, acaba que não desenvolve aqueles comemorativos, aqueles sintomas todos. Nesses, em especial, pode se instalar uma doença, que é uma parte do Covid, que é chamada de hipoxemia silenciosa. Tiveram vários relatos, principalmente em Manaus, de pacientes que estavam bem,
E do nada colocaram o oxímetro no dedo e viram a saturação 86. E foram fazer o teste e testaram positivo. Então aí se iniciou o tratamento. Então viu-se que tem pessoas que não têm uma imunidade tão boa, mas não tão frágil, e que consegue ter aquele embate do sistema imunológico com o vírus, protelando todo o desenrolar, desenvolvendo essa hipoxemia. O que é ruim, na verdade, porque o paciente desse caso, principalmente de Manaus, eles tendem a levar uma substância chamada de dedímero. Esse dedímero é muito associado a trombos. Então o paciente ele pode desenvolver trombose, não apenas pulmonar, mas trombose cerebral, o que na verdade é muito comum. Eu já tive que operar pacientes que tiveram trombos cerebrais por causa da elevação desse dedímero. E são pacientes que os familiares relatavam que não estavam sentindo absolutamente nada. Chegaram no hospital, aferiram, deu Covid, dedímero alto e com AVC. Então é importante, né? Independente se você teve sintoma ou não, é importante sempre fazer um check-up, porque a doença pode vir silenciosa, né, doutor? Exato. Ó, a gente vai agora para a participação dos nossos telespectadores. Agradeço a você por ter participado e se você ainda não participou, participe. Encaminhe as suas perguntas, suas dúvidas sobre qualquer tipo de doença para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. E agora a gente vai para a primeira participação na tela. Essas sequelas se manifestam dentro de quanto tempo? Fabrício, boa pergunta. Na verdade, isso depende muito do que a gente falou agora sobre a pessoa ter ou não ter uma imunidade boa. Isso a gente não está nem questionando vacina. Mas o tempo de instalação, por exemplo, pode se iniciar já quando você tem a primeira perda neurológica do Covid, que é quando você tem a anosmia, que é aquela falta do olfato. E, consequentemente, você pode ter do paladar, porque o paladar e o olfato eles são muito ligados com o nervo olfatório. Então, ali, que pode se desenrolar entre o terceiro, quinto, sétimo dia, pode já ser o início de uma lesão neurológica. Se você desenvolveu esse sintoma ou não, a lesão neurológica ela pode vir mais tardiamente. Lembrando que tem aquelas hipoxemias silenciosas, aquelas fases do COVID em que passam despercebidos. Então, você pode, espero que não, mas você pode desenvolver alguma coisa neurológica posteriormente. Tem muitos pacientes que vieram questionando a respeito de perda de memória, por exemplo, que é um déficit neurológico. O paciente perguntou, mas por que tantos meses depois eu ainda não me recuperei? Pois bem, lembrando que o vaso não apenas nutre aquela região que nós falamos do tronco cerebral, mas todo o encéfalo, que é o conteúdo que tem dentro da caixa craniana, incluindo o hipocampo, que é a região primária, quando a tua informação inicial da memória recente, ela entra no cérebro para começar a ser distribuída e guardada, ela faz uma conexão ali no hipocampo. E ela tem uma fragilidade. Ela é muito suscetível à baixa de fluxo sanguíneo. Pacientes que têm parada cardíaca, uma das principais regiões e primeiras regiões que sofrem é o hipocampo. Assim também no COVID. Aquela região bem vascularizada, ela pode sofrer um surto de diminuição do fluxo sanguíneo, causando uma lesão, e essa lesão passar de forma despercebida a início ou não, mas ser permanente, por conta de uma lesão neuronal. Vamos para mais uma participação. É a Ana Clara, ela é do bairro Caranã e ela pergunta o seguinte, doutor, quais são as sequelas que podem surgir? Sequelas, isso a gente pode incluir a memória, a perda do olfato pode ser de forma permanente. Eu tenho já diversos pacientes que têm a perda do olfato há mais de 9 meses, 6, 9 meses, e não voltou. Logicamente com a perda do paladar também. Isso nós não estamos nem contando com as sequelas neurológicas decorrentes de ruptura de vaso, AVCs. Lembrando que aquela proteína ela é muito ligada com o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é responsável pela manutenção da pressão. Então, uma alteração pode fazer a pressão dentro do vaso de forma tão violenta, fazer AVCs hemorrágicos, que já aconteceu em crianças, que eu tive que operar AVC hemorrágico. E também fazer lesões, no caso com agregação muito grande por conta da alteração do dedímero, oclusões. Então, em vez de abrir e estourar o vaso, fazer oclusões, causando infartos grandes. Então, isso pode sim acontecer. Vamos para mais uma participação da Jéssica, ela é do bairro Jockey Club e ela pergunta, essas sequelas são tratáveis?
Sim, Jéssica. Depende também do tipo de sequela. Tem pacientes que sofreram AVC, tanto hemorrágico quanto isquêmico. O tratamento é reabilitação. Tem pacientes que também desenvolveram anosmia. Tem casos em que há uma regressão, no caso volta ao normal com o passar do tempo. Tem casos que não. Depende também do estímulo. Tem que lembrar que cérebro, neurônio é questão de estímulo. Memória também é questão de estímulo. Então, você pode ter perdido alguma região do hipocampo por conta de uma baixa de fluxo sanguíneo naquela região. Mas aquela conexão neuronal, ela pode ter se perdido, mas tem uma que está ao lado, que você pode utilizá-la. Isso que a gente fala sobre neuroplasticidade não é um neurônio crescendo do nada, um axônio brotando do nada. São fortalecimentos de conexões ao lado daquelas que estão machucadas. Só que para isso é preciso de reabilitação. Doutor, então no caso de pessoas, né, que perderam o olfato, que perderam o paladar, tem algo que eles possam fazer? Porque o senhor mencionou que tem pessoas que estão aí há meses sem sentir o paladar, sem sentir o olfato, mas tem algum exercício, podemos dizer assim, que possa estimular, porque o senhor falou que o cérebro da gente é estímulo, né? Fazer com que trabalhe esse lado para tentar voltar aí o paladar, o olfato? Para o paladar e o olfato, eu não tenho muitas ideias. Para a memória, bastante leitura. Mas algo que pode ajudar o paladar e o olfato são suplementações. Por exemplo, não é incomum ter baixas de zinco em pacientes que têm essas repercussões neurológicas. Até porque o zinco ele é muito preciso, é muito necessário para regenerações, incluindo regeneração neurológica. Então, fazer essas avaliações nutricionais com vitamina B12, zinco, vitamina D, é recomendado, porque isso pode ajudar na reabilitação, qualquer que seja. Olha, doutor, muito obrigada por essas informações e até o próximo programa. Obrigado. Doutor, Me Consulta agora vai para um breve intervalo, mas antes, a Ace Ferro tem um recado para você. Olá, amigo cliente, tudo bem? Sou Ana da Ace Ferro e estou passando para te lembrar do primeiro queimão da Ace Ferro Roraima. Construir não é brincadeira, mas você sabe que com a loja de qualidade ao seu lado fica tudo mais fácil. Vamos lá? Toda a nossa linha de tinta Hipercor com promoção de 30% a 40% para você que está precisando de massa corrida, massa acrílica, tinta para ambientes internos e externos, temos também. Nossa linha elétrica de cabos elétricos, Flex Cabos e Tec em Fios, de 30% de desconto para pagamentos à vista. Zarcão de serralheiro de anjo, de 18 litros, de R$ 120 à vista. Para você que trabalha na área de mineração, temos tubo de vinil da Canaflex e tapete resumidores, com preços imbatíveis. Para você que não sabe onde fica a nossa loja, confere aqui na tela certinho e estamos aguardando a sua presença.